Salve, galera! Vamos estudar agora o movimento simultâneo, né? Os movimentos simultâneos. E nesse caso temos dois principais, que seria o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Primeiro vamos falar sobre o lançamento horizontal. O que você tem que entender? Todo corpo que é lançado significa que ele recebeu sim uma força inicialmente, mas que só começa a avaliar o lançamento a partir do momento que ele se desprende, tá, daquele corpo inicial que aplicou uma força nele. Então, se eu estou segurando uma caneta, eu aplico uma força sobre ela, eu só conto o lançamento a partir do momento que ela se desprende da minha mão. Se o meu lançador é um canhão, eu só conto o lançamento a partir do momento que ele abandona o canhão, certo? E assim, consecutivamente, para todos os sistemas. Então, eu conto o lançamento quando ele já foi abandonado. Dessa forma, a força inicial que deu velocidade para o corpo já não entra no sistema de lançamento, tá? Ele entra no começo como impulsão daquela relação, e aí isso daí já é outro estudo, impulsionar, né? Aplicar uma velocidade, que nós chamamos de quantidade de movimento, você vai ver isso futuramente. Mas quando eu penso em lançamento, é o momento em que o corpo já foi abandonado. E se ele foi abandonado, ele tem várias maneiras disso acontecer. Bem, no primeiro momento nós estudamos o corpo que é apenas abandonado. Então eu coloco ele simplesmente em uma posição com velocidade zero e solto ele. Então eu abandonei esse corpo. Se nós desprezarmos as forças de atrito, eu considero que teve uma queda livre. Então uma queda caiu a partir de uma velocidade zero e livre de qualquer interferência. Então eu não tive a resistência do ar interferindo, queda livre. Ah, Jabor, ignora o peso? Mas se você desprezar o peso, a tendência é o corpo não cair. Ele vai o quê? Ficar flutuando. Não funciona assim. Eu preciso do peso para puxar ele. Eu desprezo a resistência do ar. Então, eu desprezo forças dissipativas. Por isso, é uma queda. Ele tem uma força puxando ele para baixo. E ela é livre dessa resistência. Se eu penso em lançamento vertical, eu tenho dois. Eu posso estar jogando o corpo para baixo ou para cima. Aí eu lembro, se eu joguei, logo que eu abandono, ele foi lançado. E aí eu entendo que, se esse corpo possui uma velocidade para cima, lançamento vertical para cima. Se ele possui uma velocidade vertical para baixo, então lançamento vertical para baixo. Tá? Então eu só olho para aquele lado que a velocidade inicial está aparecendo. Tá bom? Aí eu sei identificar se o lançamento foi vertical nesse caso, para cima ou para baixo. Lançamento horizontal. Bem, então eu joguei o corpo horizontalmente. Essa que é a ideia. Então, por algum motivo, ele tem uma velocidade inicial, essa velocidade é apenas no eixo X, apenas horizontal. Então, eu entendo que um corpo que tenha lançamento horizontal, ele tem obrigatoriamente que ter uma velocidade no eixo X. Porém, no entanto, todavia, como ele só tem a velocidade no eixo X, nós consideramos que a velocidade dele inicial no eixo Y será igual a zero. Então eu começo aqui analisando que a minha velocidade inicial no eixo Y seja igual a zero. No entanto, como nós desprezamos a resistência do ar, nós entendemos exatamente que a única força que age no sistema é a força peso, do começo ao fim. Então eu tenho aqui uma força vertical para baixo, tá? E essa força vertical para baixo vai puxar o meu corpo de maneira que ele comece a descer. Jabur, mas e a velocidade no eixo X? Bem, se você perceber, não tem nenhuma força agindo a favor, logo ele não acelera no eixo X. Não tem nenhuma força contrária, logo ele também não freia. Então, dessa maneira, a velocidade em X não aumenta nem diminui. Ela permanece como sendo uma constante. Então, desprezando toda e qualquer resistência do ar, a velocidade que eu tenho no eixo X, do começo ao fim, vai ser a mesma. Então, tá aqui, ó, velocidade em X, Vx, tá? Do começo ao fim, eu tive o mesmo valor de Vx. Eu já aproveito agora, tá? E faço a análise do deslocamento. Eu tive dois deslocamentos aqui, se você perceber. Um deslocamento foi exatamente devido ao movimento no eixo X. Eu digo, então, que nesse eixo eu tive um deslocamento, tá? Um deslocamento, um ΔX, um ΔS em X, tá? Chamado de alcance. Então eu tenho um alcance nesse eixo, certo? Só que ao mesmo tempo que eu também estava indo, nesse caso, para a direita,
eu também estava indo para baixo, estava caindo, tá? Então eu tenho tanto deslocamento no eixo x, já aproveitando agora, como também tenho deslocamento no eixo y. Inicialmente, eu não tinha velocidade no eixo y, mas devido à ação exatamente da força-peso, eu comecei a adquirir uma velocidade no eixo y. Então eu comecei com uma velocidade pititica, que eu vou chamar de VY1 ou V1Y, então faz. Tá? Essa velocidade teve tendência a ficar cada vez maior até que eu alcancei o chão. Jabor, quando eu alcanço o chão, eu posso falar que a velocidade em y é zero? Não, não pode. Não se você estiver estudando um lançamento. Tá? Por quê? Quando ele toca o chão, aquele momento que ele tocou, sofreu um choque. Já não é mais lançamento, nós mudamos a matéria. Agora estamos falando sobre colisões. Aí a colisão pode ser perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. Tanto faz. Mas quando eu penso em lançamento, eu conto até o último milésimo de segundo, milésimo, milionésimo, bilionésimo de segundo, em que ele ainda não sofreu um choque. Sofreu um choque não é mais lançamento. Então quando alguém te pergunta qual é a velocidade quando ele atinge o solo, no lançamento eu estou pensando naquele último segundo antes de se tornar um choque. Então ainda tem velocidade no eixo Y, sim, ele ainda não parou. E aí pensando dessa forma, tá, como é que vai ficar a minha relação? Primeiro, eu quero que você entenda que quando eu comecei essa aula, eu falei para você que eu tinha um lançamento, tá? E esse lançamento fazia parte de uma matéria chamada de movimentos simultâneos, tá? Por que eu te disse isso? Porque movimentos simultâneos refere-se a ele ter um movimento exatamente no eixo X e no eixo Y ao mesmo tempo, perpendiculares entre si, ó, do começo ao fim. Então, eu tenho movimento tanto no eixo X quanto no eixo Y. E isso é simultaneidade. Tá? Ah, Jabor, então eu vou juntar tudo para estudar. Não, faz isso. A melhor maneira de estudar o movimento simultâneo é separar o eixo X do eixo Y e entender o que acontece em cada um. E a partir desse entendimento você começa a desenvolver. Quer ver? Vou te mostrar. Eixo X não tem forças, nem a favor nem contra, logo a velocidade em X não aumenta nem diminui. Tradução. Significa que eu tenho exatamente uma velocidade x constante, aqui é a abreviação, né, CTE, constante. Eu posso aplicar então a equação da velocidade média, ΔS por ΔT. Em outras palavras, velocidade no eixo x vai ser o deslocamento no eixo x pelo tempo que eu levei. Nesse caso, para cair. Vamos chamar esse tempo aqui de tempo de queda. Ó. Eu vou representar ele para você entender. Esse movimento, como eu te disse, ele aconteceu em dois eixos. Então, ele simultaneamente estava tendo movimento, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Para quem estava olhando de fora, uma parábola, certo? Então, esse tempo que ele levou para cair, do começo ao fim, nós chamamos de tempo de queda. Jabor, posso chamar esse tempo de tempo de voo? Até pode, pode. Porque foi o tempo que ele ficou no ar, então sem problemas. Desde que você entenda o conceito de tempo de voo, aí não tem problema. Mas é um tempo de queda, tá bom? E aí, se você quiser também trocar, em vez de pôr ΔSx, escrever alcance. Então Vx é igual a alcance dividido, também pode. É importante você entender que ΔS no eixo X e entender que alcance são a mesma coisa. Se você entendeu isso, como você vai chamar, não faz diferença. Aí é uma questão pessoal. Por quê, Jabor? Pode aparecer pelos dois nomes? Pode aparecer pelos dois nomes e, na verdade, é importante você entender. Decorar nunca foi o caminho, nunca será, tá bom? Top. Pensando dessa forma, beleza. Aqui está o meu ΔS x tempo de queda. Agora, olhando por outro ponto, tá bom? Eu vou mudar um pouquinho. Bem, entendendo que a minha velocidade é constante, eu vou analisar primeiro o ΔSx para você entender. Depois eu vou mudar para o y para você ver os outros detalhes. Vem cá. Primeira coisa, ΔSx, velocidade é constante, tradução. Em tempos iguais eu percorro distâncias iguais. Então, aqui no eixo x eu vou percorrer uma certa distância x na primeira parte, x na segunda parte, x na terceira parte. Ou seja, começando a contar exatamente o meu tempo, tá?
E vamos dizer que aqui seria o meu tempo inicial. Então eu vou ter aqui um tempo T0, depois eu vou ter aqui um tempo T1, T2, T3. Ah, entendi, já por tempo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pode ser, não necessariamente. Desde que eles sejam divididos em tempos iguais, pode ser 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,75. Importante é ser dividido em tempos iguais. Não precisa ser números inteiros, pode ser até fração, acontece aparecer, raro, mas acontece. Importante é você entender que eles são divididos em tempos iguais. Não precisa ser número inteiro, nem ser a sequência 1, 2, 3, pode ser 2, 4, 6, 8. Tem que ser iguais, tá bom? Feito isso, agora analiso o eixo Y. Aqui ele está adquirindo velocidade na vertical. A primeira coisa que eu tenho que entender é que a única força que age nesse sistema é uma força vertical, que é o peso. Logo, ela é a própria resultante. Então, eu já vou escrever aqui do lado, ó. Força resultante, nesse caso, é a própria força-peso. Logo, massa-aceleração é igual massa à gravidade, cortei. Então, a aceleração no eixo Y é a própria gravidade. Outro detalhe importante, a velocidade no eixo Y, inicialmente, é zero. Então, a velocidade inicial do eixo Y é zero. Amor, eu tô com a impressão que eu já vi alguma coisa do tipo. Que bom, viu mesmo. Tinha uma queda livre. No eixo Y é como se tivesse uma queda livre. Um corpo aqui na vertical, ele não tem velocidade. E ele vai descer devido à ação única e exclusivamente da força-peso. E é como se fosse uma queda livre. As equações que você vai poder usar são as mesmas, certo? Eu ainda vou poder usar a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. Ainda vou poder usar a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A delta S. Vou poder usar a equação do sorvetão, S é igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado, sobre 2. Preciso modificá-las, já por... Do mesmo jeito que em queda livre eu falei que você não precisava, eu repito para você. Aqui eu também não preciso. O que eu tenho que entender sobre esses eixos? Primeiro, que se ele tem uma aceleração, significa para mim que esse movimento é um movimento uniformemente variável. Para ser mais exato, acelerado. Tá? Logo, as velocidades que eu vou trabalhar aqui são todas velocidades do eixo Y. Então, velocidade inicial, velocidade final, todas elas no eixo Y. Mas, Jabor, a velocidade inicial Y vai ser sempre zero? Sim. Então, eu posso cortar? Pode. Mas aí, deixa ali. Você pode cortar quando você estiver resolvendo o problema. A aceleração é a mesma? Não. Aqui nem tem aceleração. Se eu falei que esse movimento tem velocidade constante, significa que ele é um movimento uniforme. Ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, a sua única aceleração é no eixo Y. Então, aqui é uma aceleração no eixo Y, que é a própria gravidade. Ah, então eu posso colocar um G ali no lugar? Top. Pode sim, pode sim. E o tempo? Posso escrever TQ ou TVOO? Pode. Tempo de queda ou tempo de voo? Faz. Vamos sentir mais à vontade. Tá? Posso escrever T1? Pode. O importante é que você entenda que o tempo que eu vou ter para cair tanto no eixo X quanto no eixo Y são iguais. E isso é importante. Se você entender que os tempos acontecem nos dois eixos, por isso o movimento simultâneo, tá? O fator que liga os dois, ou seja, o elo entre X e Y, seria o tempo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, detalhes fundamentais. Ah, Jabor, e aqui na posição? Bem, é o ΔS em Y. Sim, ΔS em Y. Eu não posso chamar isso de altura? Pode, pode sim. Eu posso vir aqui e escrever para você que o ΔS em Y é a própria altura? Posso. Posso pôr H lá? Pode, pode pôr H. Precisa? Não. Você precisa identificar quem é o ΔSX e quem é o ΔSY. Como você vai escrever, a escolha é sua. Ah, mas as posições eu posso colocar. Quer uma posição no eixo Y, inicial e final? Pode. Se passar para cá, virar um ΔS? Sim. Igual fizemos quando eu te demonstrei a regra de Galileu, lá em queda livre. As funções são todas idênticas, não mudou nada.
Só fiz questão de deixar y ali para que você não fique decorando equações. Não é proibido, pode decorar, mas tem gente que não sente a vontade. A definição lá em queda livre já existe, você pode voltar lá na aula de queda livre e ver outra vez, tá? E ver como elas ficaram. Aqui eu deixei separado para que você possa interpretar. Qual das equações é a mais importante, Jabor? Não tem mais importante. Você tem que pegar os dados do seu problema e anotá-los. Se você anotar os dados do seu problema, automaticamente você vai perceber qual que você vai precisar usar para aquela determinada situação. Nunca vai ser uma única equação. Uma pode complementar a outra, tá? Isso é importante que seja dito, tá bom? Mas não necessariamente você vai usar as três, às vezes você vai usar uma só, às vezes você vai usar duas. Então assim, é difícil te dizer qual seria a mais importante, certo? Vai muito de cada um. Eu gosto muito da última, eu acho que ela abre portas. Não que ela seja a única também, nem sempre vai dar para usar, mas a gente percebe que nas situações mais problemáticas, aquela que traz um texto mais complexo, uma resolução mais complexa, geralmente sai pelo sorvetão. Então fica mais atento a ela, ela pode te ajudar muito nessa resolução, tá bom? Mais detalhes que é importante você observar. Bem, primeiro, vamos olhar agora as proporções do eixo y. Se eu tinha x, distâncias iguais em tempos iguais, no movimento onde a velocidade é constante, quando ela é uma variável, eu vou respeitar uma regra que você já conhece bem, que é a regra de Galileu. Então aqui no eixo y eu vou percorrer y na primeira queda, primeiro instante de queda, 3y, 5y, e assim consequentemente. Tá? É importante que você perceba exatamente essa diferença de um ponto para o outro, para que você não cometa erros. Ah, mas Jabor, você acha que eu vou usar Galileu aí? A gente nunca sabe, na verdade. Pode ser que você precise, pode ser que não. O importante é saber, tá? Complementar. Então não deixe esses conhecimentos para trás, que isso pode te salvar em algum momento. Mas a ideia básica de lançamento horizontal é isso. É você entender que existe uma velocidade inicial e ela é horizontal. Entender que na queda, durante a queda ele vai adquirir velocidade em y devido à ação da força gravitacional ou força peso. Tá? Esses são os detalhes que a gente fala que são mais importantes para você poder exatamente trabalhar com essa matéria, ok? Na sequência, eu vou passar para você exatamente a questão do movimento oblíquo, tá? E aí eu quero que você tome cuidado com um detalhezinho. Esse movimento, ele começou no eixo X e aí depois ele vai ter movimento para baixo. É muito comum no eixo Y a gente adotar que a relação, a referência é de cima para baixo. Quando eu faço isso e entendendo que a aceleração da gravidade é a própria aceleração em y e que ela é para baixo, eu referencio que eu estou a favor do movimento. Aí eu deixo essa gravidade como sendo positiva. E aí meu movimento começa acelerado, como eu citei para você. Lembra que para ser um movimento acelerado, o sinal da velocidade e da aceleração devem ser iguais. Se um é positivo, outro é positivo. Se é negativo, outro é negativo. Por isso essa referência que eu te mostrei. E eu estou comentando isso com você porque no lançamento oblíquo nós começamos na diagonal para cima. Então, quando eu decompor em eixo x e y, o meu y vai ficar para cima, só que a minha gravidade vai ficar para baixo. Então lá o movimento começa retardado e aqui ele começa acelerado. São detalhezinhos bobos, mas que podem fazer total diferença na hora de resolver, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido o lançamento horizontal, tá? Na próxima aula vamos falar sobre lançamentos oblíquos.